Uma boa noite a todas e a todos. A Comissão Especial de Concessões e Parceria Público-Privadas da OAB do Estado do Espírito Santo dá início aos seus trabalhos do ano de 2024 e o faz de forma muito honrosa, recebendo o professor Mário Engler para abordar o tema de aspectos regulatórios do saneamento básico. O professor Mário é coordenador do curso de mestrado e também do curso de doutorado da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo. Compõe conselhos de administração de companhias estaduais de saneamento básico e atua também como árbitro na área de infraestrutura. Eu quero lhe dar boas-vindas, professor, e antes de lhe passar a palavra, fazer um combinado para quem nos assiste. Quem quiser endereçar perguntas ou provocações ao professor, por gentileza, pode utilizar o site, o chat. Eu passo a palavra, então, ao professor e desejo um ótimo trabalho, professor. Bom, boa noite a todas e a todos. Queria cumprimentar a doutora Luciana e aos demais membros aqui da comissão, responsáveis aqui pelos trabalhos da comissão, doutor Roberto, doutor Igor, doutora Mayra, que, por coincidência, foram ex-alunos do nosso programa de mestrado profissional aqui na Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. A doutora Luciana está trilhando o mesmo caminho, logo mais estará se juntando aí a esse grupo de mestres titulados do nosso programa. Então, queria agradecer o convite, para mim também é uma honra, agradecer ao OAB do Espírito Santo, faço esse agradecimento na pessoa da doutora Luciana, e a ideia hoje aqui é compartilhar algumas reflexões com quem está me ouvindo, me acompanhando aqui nesta sessão, e eu queria deixar já registrado que eu não vou perder tempo falando da importância do saneamento básico para o bem-estar da população e da preservação do meio ambiente, ou um pouco do déficit de cobertura ainda existente no Brasil em relação aos serviços de saneamento básico, das histórias de sucesso, de fracasso das companhias estaduais de saneamento e da importância do capital privado para a aceleração da universalização dos serviços de saneamento do Brasil. Acho que esses são destaques que costumam ser trazidos nessas oportunidades de falas sobre o saneamento básico, a título introdutório, mas eu tenho certeza que este público aqui já está devidamente sensibilizado a respeito desses pontos que eu mencionei, né? O fato que eu queria também lembrar aqui é que esse modelo de prestação ampla dos serviços de saneamento pelas companhias estaduais, mediante a celebração de contratos de programa não licitados, né, com os municípios operados e sem metas claras de desempenho, combinado com a dificuldade de acesso a fontes de financiamento, ele se tornou um modelo esgotado, superado. Esse modelo está superado. Eu acho que não se discute mais a ideia de retornar ao modelo anterior em que as companhias estaduais enfim, eram protagonistas na prestação do serviço de saneamento, obviamente com exceções de prestações diretas por autarquias municipais ou mesmo empresas municipais. A ideia uma vez reconhecido que esse modelo está superado, né, tem que ter um olhar
superado e com baixíssima probabilidade de retorno ao estado anterior, embora sempre tenha aqui quem propugne por isso em alguma medida e procure restringir alguns avanços que foram trazidos, que vieram na esteira do novo marco legal do saneamento. A verdade é que o advento da Lei 14.026, que é de 2020, que é justamente o instrumento normativo que traz essas inovações no marco legal do saneamento básico, ele foi fruto de um debate muito intenso, amplo, que perdurou por um bom tempo no âmbito do Congresso Nacional e demandou grande esforço político para se conseguir a sua aprovação. Houve resistências de alguns setores da sociedade, liderados sobretudo por estados que eram proprietários de companhias estaduais com baixa performance ou simplesmente por motivos ideológicos. Mas o fato é que esse novo marco legal foi aprovado e é importante perceber aqui que esse novo marco legal não é exatamente uma ruptura completa, não significou uma ruptura completa com a situação então vigente, né? Mas ele colocou esse novo marco legal trazido pela Lei 14.026, ele colocou pressão sobre as companhias estaduais na tentativa de abrir espaço para a atuação de operadores privados. Eu acho que este objetivo, grande objetivo, no novo marco legal do saneamento, precisa ser reconhecido, independentemente de qualquer juízo de valor, mas a partir desta percepção, né, deste objetivo de colocar pressão sobre as companhias estaduais, sobretudo do saneamento, sobretudo aquelas que não tinham uma performance tão boa, e abrir espaço à operação privada nas atividades de saneamento, isso vai deixar mais compreensível algumas mudanças que foram introduzidas pela Lei 14.026. Eu acho também importante destacar uma característica do saneamento básico, dos serviços de saneamento básico, é que nós estamos falando aqui de uma indústria de rede, né? Uma indústria de rede. Existe um conceito que é um conceito econômico, mas, enfim, com vários desdobramentos jurídicos do que é uma indústria de rede, que é diferente a operação de uma indústria de rede, como é o caso do saneamento, como é o caso da distribuição de energia elétrica, como é o caso do gás canalizado. O modelo regulatório de serviços prestados neste formato de indústria de rede é diferente de outros serviços que estão associados a ativos específicos. Embora ambos sejam tratados como serviços públicos ou infraestrutura pública explorada por empreendedores privados, a lógica regulatória, os desafios regulatórios são bastante diferentes e o saneamento tem essa característica de indústria de rede. Nós vamos ver mais adiante aqui como é que isso, então, condiciona em alguma medida ali, ou de forma bastante intensa, as opções de tratamento regulatório, né? Além de ser uma indústria de rede, é importante reconhecer uma outra característica econômica dos serviços de saneamento, que é a necessidade de escala. É um serviço que
quando alcança uma certa escala econômica, ele tem a possibilidade de se tornar um serviço também mais acessível do ponto de vista de custo para os seus usuários. Escala significa, ou deveria significar, em tese, e muitas vezes significa mesmo, redução de custo. Quanto maior a escala, maior a redução dos custos, se tudo funcionar de maneira adequada, né? E também outra característica importante do serviço de saneamento é que ele é um serviço que tem o condão de gerar externalidades positivas ou negativas, que são aqueles efeitos que extrapolam o interesse específico do prestador ou do município. Eles afetam, de um modo geral, a população, tanto para o bem quanto para o mal. A falta de saneamento básico é algo que impacta negativamente índices de doenças, de bem-estar da população, e pelo contrário, o serviço de saneamento, quando prestado com ampla cobertura e acesso universal, ele melhora muito uma série de fatores que impactam a vida da população. Outro ponto que eu gostaria de destacar aqui na Lei 14.026 e que também está na lógica do modelo legal e regulatório, novo modelo legal regulatório do saneamento básico, é uma ideia de se trabalhar, se colocar uma ênfase nos incentivos. É uma lei que trabalha muito com a lógica de incentivos, de criar incentivos especialmente para os municípios, para os titulares do serviço, de se organizarem de uma forma, digamos assim, diferente, com o objetivo de alcançar esses benefícios que eu falei, da economia de escala e do tratamento como indústria de rede, compartilhamento de infraestruturas. Nós estamos falando aqui de uma lei federal, Lei 14.026, que precisa lidar com uma realidade jurídica constitucional, que é a titularidade dos serviços de saneamento, né? Essa titularidade, ela é subnacional, ela não é uma titularidade nacional, e a partir daí, o que uma lei federal pode definir, formatar em termos de prestação desse serviço de saneamento pelos titulares subnacionais, tem limites jurídicos e uma maneira de alcançar esses objetivos que foram considerados desejáveis pelo legislador federal é trabalhar com incentivos enfim, já antecipo aqui que os principais incentivos que são mobilizados que foram mobilizados e continuarão sendo mobilizados pelo legislador federal e pelos implementadores dessa nova legislação é o acesso a recursos federais, assistência técnica da União. Então, para ter este tipo de benefício, né, que não é, a União não faz isso por obrigação, ela faz isso por fomento, né, uma ideia de fomento, este apoio, este fomento, este acesso a recursos federais, ele é destinado segundo critérios de maior ou menor aderência dos entes subnacionais ao ideal
ao modelo considerado ideal de prestação de serviços de saneamento. Acho essa uma inovação interessante e que faz aqui o jurista, a cabeça jurídica, ter que pensar um pouco com uma cabeça econômica também, né? E aqui tem uma diferença grande, né? Quando se pensa no modelo regulatório do saneamento, ele aqui muito diferente do modelo regulatório do setor elétrico, que é uma atividade nacional, a titularidade dos serviços de energia elétrica, geração, transmissão, distribuição, são federais. Então, o papel do legislador federal aqui é muito diferente do papel do legislador federal no setor de saneamento básico, e a legislação do setor elétrico tem uma outra lógica e tem, digamos assim, desafios. Eu diria assim, os desafios da regulação do saneamento básico são infinitamente maiores do que os desafios da regulação do setor elétrico, e tudo começa pelo fato de um ser um serviço de titularidade subnacional e outro ser um serviço, caso do setor elétrico, ser um serviço de titularidade nacional. Eu gostaria agora de passar aqui para um destaque das principais inovações que foram trazidas nesse contexto, né, enfim, que podem ser consideradas inovações relevantes no novo marco legal do saneamento básico introduzido pela Lei 14.026, né? Eu acho importante destacar, eu diria aqui que são em torno de cinco novidades que eu relacionei aqui para dar destaque nessa minha fala, e acho que começaria com o primeiro destaque, que é a extinção da figura do contrato de programa não licitado, embora preservando as situações passadas corretamente formalizadas. Então, essa ideia de que não haverá novos contratos de programa a partir do advento da Lei 14.026, e que a prestação do serviço de saneamento, portanto, terá que ser licitada com possibilidade de participação de entidades, operadores privados, mas eventualmente, inclusive, companhias estaduais podem participar dessas licitações. Eu acho que isso é uma pedra de toque, e isso traduz na prática aquele objetivo de colocar pressão sobre as companhias estaduais, especialmente aquelas com baixa performance, e abrir espaço à participação do capital privado, a oportunidades para o capital privado no setor de saneamento básico a que eu me referi inicialmente. A extinção da figura do contrato de programa, embora, como eu disse, preservando as situações juridicamente consolidadas, né? Claro, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tem muitas peculiaridades. O que é um contrato de programa vigente, devidamente formalizado, quando existe prestação contratualizada, quando não existe prestação contratualizada, que mereceria ser preservada como uma relação jurídica passada. Isso é uma discussão bastante complexa e ampla, mas, enfim, o meu objetivo aqui é avançar na direção de comentários e reflexões sobre o modelo regulatório. Então, isso aqui é só uma passagem para poder chegar a esse ponto que eu reputo que é a questão central, o objetivo central, o objeto central dessa minha fala, né? Mas a segunda novidade que eu destacaria aqui no setor de saneamento básico, introduzidas pela Lei 14.026, é o estabelecimento de metas que eu diria agressivas de universalização dos serviços de saneamento no território nacional até 2033. Até 2033, combinado, vamos esperar
tem uma meta, tem que estar tudo universalizado a 2033. Então, agora vamos para casa, vamos descansar, vamos voltar a olhar para isso só em 2033 para ver se foi universalizado ou não. Não, isso não é assim que foi pensada essa exigência de universalização, essa estipulação de metas de universalização. Isso veio combinado com a exigência das companhias estaduais de saneamento demonstrarem capacidade econômico-financeira de realizar os investimentos necessários, captar recursos para realizar os investimentos necessários para poder cumprir as metas de universalização. Então, a ideia é olhar, não esperar até 2033 para ver o que aconteceu, mas olhar desde logo se existe ou não essa potencial capacidade de cumprimento dessas metas de universalização. E se não houver, aí volta aquela ideia de colocar pressão sobre as companhias estaduais para que elas cedam espaço ao capital privado no setor de saneamento básico, à atuação dos operadores privados, né? Enfim, essa questão da demonstração da capacidade econômico-financeira é tratada na Lei 14.026 como uma condição para as companhias estaduais manterem os contratos de programa vigentes. O terceiro destaque do novo marco legal do saneamento é a uniformização da regulação mediante a atribuição à ANA da competência para editar as chamadas normas de referência com vigência nacional. Então, assim, um esforço de avançar no sentido da padronização mínima da regulação do setor do saneamento por intermédio da ANA. Vejam o desafio que é fazer isso, na medida em que a União não tem a titularidade do serviço, portanto, tem limitações para impor certas regras de certos modelos regulatórios, certas normas sobre a prestação do serviço em caráter de saneamento, em caráter vinculante para os entes subnacionais. Volto a dizer, essa dificuldade não existe no setor elétrico, porque é um serviço de titularidade nacional, portanto, as soluções jurídicas vão em outro sentido. Aqui, no setor de saneamento, a ideia foi construir essa figura, né, institucionalizar essa figura das normas de referência, porém, com uma eficácia jurídica, com enforcement jurídico diferente. Volto a dizer, baseado em incentivos e não no caráter de mandatório, cujo descumprimento gera consequências de penalização. Não é esse o instrumento acolhido na Lei 14.026 para caminhar no sentido da padronização da regulação em nível nacional. A ideia aqui é indutora. Então, as normas de referência não são de observância obrigatória. Essas normas de referência, bem da verdade, são até mais direcionadas não aos operadores, mas às agências reguladoras subnacionais, que, uma vez sendo encampadas pelas agências reguladoras nacionais, a regulação subnacional estando adaptada, estando reverente a essas normas de referência, isto faz com que aquele município, que é o titular do serviço, ou aquela entidade regional, que é titular do serviço de saneamento básico, tenha acesso a recursos federais. Então, notem, mais uma vez, esse componente indutor, incentivador
por parte da legislação federal para atingir um objetivo considerado desejável nesse modelo, que é a uniformidade, a padronização do modelo de regulação lato sensu, porque aqui envolve também padronização contratual, envolve uma série de outras coisas, a forma de disciplinar a indenização, no caso de investimentos não amortizados, no caso de extinção do contrato. Quando eu falo aqui de padronização regulatória, é um negócio mais amplo do que simplesmente uma regulação, normas de regulação estrito sensu, que são ali mais, digamos que ali na alçada de deliberação das agências reguladoras propriamente ditas. O quarto destaque, o quarto elemento, o quarto pilar do novo marco legal do saneamento básico, eu diria que é a indução à prestação regionalizada dos serviços, e aí o objetivo da prestação regionalizada, mais uma vez, é permitir que se obtenha os ganhos de escala, que no fim do dia vão favorecer a modicidade tarifária, né? Então, essa prestação regionalizada tem esse objetivo, mas tem também um objetivo de viabilizar subsídios cruzados. Essa também é uma ideia econômica forte no setor de saneamento. Ela existe em outros setores também, o setor elétrico tem, mas com características diferentes. Essa figura do subsídio cruzado, em que o fato de alguns municípios já estarem mais avançados em termos de investimentos para a universalização, ter uma rede de cobertura maior, permite que a receita tarifária gerada por esses municípios, quer dizer, os usuários residentes naqueles municípios, paguem a mesma receita que um município que sozinho não teria viabilidade econômica de prover os serviços de saneamento básico, com a mesma tarifa sozinho não teria condição, mas na medida que há esse subsídio cruzado e é o mesmo operador, claro que para haver o subsídio cruzado não basta a regionalização, isso é importante. Para haver viabilidade do subsídio cruzado, para a viabilidade do ganho de escala, você precisa ter, de um lado, a regionalização, mas de outro lado você tem que ter uma concentração desses serviços no mesmo operador privado. É difícil, com o modelo de regionalização, você conseguir esses objetivos que estão presentes no novo marco legal do saneamento, se não tiver uma unificação do operador. Do contrário, você vai ter que trabalhar com outros instrumentos de subsídio cruzado, que são os fundos, como o setor elétrico trabalha, os fundos setoriais, que fazem depois uma redistribuição de remuneração, de receita entre os operadores do setor elétrico, tentando compensá-lo de alguma forma por aquelas situações de tarifas reduzidas para atender objetivos de política pública. Então, no saneamento, essa figura dos fundos de incentivo, né, não está presente. Então, a aposta do legislador foi na regionalização. E nós sabemos aqui que essa regionalização é desafiadora, acho que ninguém menor do que a doutora Luciana sabe disso, tem estudado isso aí na sua dissertação de mestrado, trabalho de conclusão do mestrado profissional. Ela é desafiadora e houve, sim, uma aposta do legislador federal de, mais uma vez, utilizar instrumentos de indução, de incentivos para estimular os municípios a se congregarem com base em diferentes figuras jurídicas, né?
Eu vou depois mencionar mais especificamente quais são essas figuras, mas por hora eu queria mencionar esses quatro grandes pilares, principais pilares da Lei 14.026, mas eu queria acrescentar um quinto fator de destaque, que às vezes passa um pouco despercebido, mas acho que importante mencionar, que é a indução à privatização das companhias estaduais, né? Indução à privatização das companhias estaduais. Como é que o legislador faz isso? Mais uma vez, faz isso por mecanismos de incentivo, que admitindo que a companhia estadual que ingressa no programa de desestatização, ela possa ter a sua capacidade econômica para manter os contratos de programa, para cumprir as obrigações de investimento daqueles contratos de programa, presumida, sem necessidade de comprovar por A mais B que, de fato, aquela capacidade econômico-financeira existe. Até o momento aqui, eu diria que a pioneira, né, em se valer desse alternativa de comprovar capacidade econômico-financeira e também uma perspectiva de que talvez sem a entrada do capital privado ou a desestatização da companhia estadual não teria condição de sobrevivência, foi a Corsã no Rio Grande do Sul, né? Eu fui presidente do Conselho de Administração da Corsã durante o primeiro mandato do governador Eduardo Leite, acompanhei todo o processo de desestatização e, num determinado momento, ficou claro que o governo não teria como dar o apoio financeiro necessário para que a companhia cumprisse os investimentos, realizasse os investimentos necessários para cumprir as metas de universalização até 2033. Então, a saída foi a desestatização da companhia. Outro movimento de desestatização digno de nota é da Sabesp. Eu diria que aí os fatores que pesaram nessa decisão são diferentes da Corsã, e eu, enfim, por ser conselheiro de administração nesse momento da Sabesp, não posso comentar mais sobre esse processo de desestatização da companhia, além do que já é público. Mas, enfim, essa foi uma decisão, eu diria assim, talvez uma decisão estratégica do que propriamente uma necessidade absoluta de caminhar por aí para que a companhia conseguisse se adequar às exigências do novo marco legal do saneamento, especialmente no que se refere ao cumprimento das metas de universalização. Mas nós temos aqui, que eu queria, enfim, agora dando um passo além nessa fala, destacar é que o novo marco legal, eu já falei isso, mas eu acho que eu vou enfatizar mais uma vez, que o novo marco legal ele foi desenhado a partir de algumas premissas jurídico-constitucionais. O marco legal foi cuidadoso, a Lei 14.026, que desenhou o novo marco legal, foi cuidadosa em respeitar as balizas constitucionais, especialmente as balizas constitucionais tal como entendidas pelo Supremo Tribunal Federal. E aí tem um ponto interessante, é que a Constituição de 88, ela não diz de maneira explícita que o saneamento é de competência municipal, estadual, regional ou federal. A Constituição não diz isso. O entendimento do serviço de saneamento como de titularidade ou municipal ou regional é uma definição do legislador infraconstitucional. Claro, não é uma definição arbitrária, eu diria, é uma definição que tem uma aderência na realidade empírica. Então, que
Você tem no mundo dos fatos, são municípios com prestações que organizaram sua própria prestação, seja por uma entidade autárquica, seja por uma concessão a um operador privado, mas você tem também um reconhecimento do legislador referendado pelo Supremo Tribunal Federal que essa titularidade pode não ser apenas municipal, ela pode ser regional. E aí tem uma discussão de que quando, né, essa regionalização dá ensejo a uma mudança de titularidade do município para uma entidade regional, vamos dizer assim, né? Basta juntar qualquer número de municípios, seja lá onde estiverem, e criar uma unidade regional, depende de adesão voluntária dos municípios, eles precisam ser contíguos, não precisam ser contíguos, tem instrumentos que viabilizam essa regionalização de forma mandatória para os municípios, mas aí que pressupostos, que requisitos precisam estar presentes para que essa regionalização ocorra de uma forma juridicamente válida. E aí sim eu menciono aqui algumas figuras de regionalização, já que a regionalização é, de fato, um tema muito forte no novo marco legal do saneamento, a prestação regionalizada, e é talvez um dos temas que mais envolva desafios jurídicos, né? Desafios jurídicos. E aí eu lembraria de algumas figuras de regionalização com características diferentes, com premissas diferentes, mas qual é o cardápio da regionalização? Vamos tentar dar uma resposta a essa questão. Qual é o cardápio da regionalização que tem amparo constitucional? Seria região metropolitana, microrregião, aglomeração urbana, e aqui são modelos em que o Estado tem um papel importantíssimo. Isso aqui não acontece se não houver uma vontade política do Estado, uma iniciativa legislativa do Estado. Então, o Estado passa a ser protagonista nesses casos. As unidades regionais, que são uma figura criada pela Lei 14.026, também é uma outra figura, outra possibilidade, outro instrumento para viabilizar, do ponto de vista jurídico, a regionalização, mas com características diferentes. Aqui, a unidade regional também depende do protagonismo do Estado, mas tem, digamos assim, uma lógica econômica diferente, uma lógica estratégica diferente, e nós estamos vendo aqui alguns estados que tentaram fazer essa regionalização por meio das unidades regionais. Diria que talvez hoje aqui um estado que está tendo sucesso nisso é o estado de São Paulo, mas a primeira tentativa não deu certo, houve necessidade de mudanças na lei estadual e de um outro tipo de esforço político para viabilizar a criação de uma unidade regional, uma URAI, e a lógica aqui está muito associada à preservação dos contratos de programa da companhia estadual, no caso da Sabesp, mas mais do que preservar os contratos de programa é avançar no sentido de substituir 370 e poucos contratos de programa por um único contrato com a URAI, com esta entidade regional. Então, esse é um esforço que está em andamento, isso é uma mudança de paradigma, isto, digamos assim, é possível por conta da situação concreta em que
se encontra a prestação de serviço de saneamento no estado de São Paulo, mas não é o único modelo possível e nem o único modelo que, se implementado como se imagina, possa ser considerado uma experiência de sucesso. Nós temos também os blocos de referência, que são definidos pela União. A União está bastante cautelosa, por enquanto, na definição desses blocos de referência. A União só pode agir aqui na inércia dos estados, mas nós temos também possibilidades de conglomeração de municípios, com vistas à prestação regionalizada de serviços de saneamento, que depende dos municípios. Aí os protagonistas são os municípios, não tem uma dependência nem do Estado, nem da União, que são os consórcios públicos e, eventualmente, os convênios de delegação. Modelo de regionalização também, que eu diria assim, que aconteceu, de fato. Dois grandes exemplos foram no estado de Alagoas, da Casal, mas aí muito com a lógica de um convênio de delegação, ali não houve nem URAI, nem consórcio de municípios, e outro exemplo que também é conhecido aqui de vocês, que é o da SEDAI, no Rio de Janeiro. São desenhos diferentes, mas que, ao fim do dia, levaram aí, construíram uma lógica de prestação regionalizada, mas com uma figura jurídica diferente dessas outras que eu mencionei. Impactos do novo marco legal, eu acho importante mencionar isso, impactos do novo marco legal. Eu destacaria a consolidação desses modelos de prestação regionalizada por convênios de delegação, no caso da Casal, da SEDAI, em alguma medida da CAESA, no Amapá. Eu diria também, como segundo impacto que tem sido observado no mundo real, a abertura de licitações municipais para novas concessões e PPPs no setor de saneamento. Eu acho que está tendo uma incidência de processos licitatórios encabeçados por municípios. Em geral, são prestações isoladas, nesse caso, municípios que têm viabilidade econômica de atender a demanda do serviço de saneamento como prestação isolada e não regionalizada. Nós estamos vendo surgir isso muito aqui no estado de São Paulo, já surgiu, e outros estados também tem surgido isso. Movimentos de privatização, acho que é o terceiro impacto, que eu já mencionei, o caso paradigmático da Corsan. Como quarto impacto, eu destacaria o aumento do esforço de investimento das companhias estaduais, muitas companhias estaduais, no caso da Sabesp, independentemente da privatização ou não da companhia, está fazendo um esforço de aumentar a sua capacidade de investimento. Outras companhias estaduais também estão fazendo esse esforço, e esse esforço de maior investimento, quando é viável fazer isso, eu acredito isso ao novo marco legal do saneamento, por meio de uma pressão que ele colocou sobre as companhias estaduais, né? Eu diria aqui que, como quarto impacto que merece ser lembrado, são a edição de normas de referência pela ANA. A ANA já editou 4 normas de referência, depois eu vou fazer referência, eu vou mencioná-las aqui, mas nós estamos vendo edição de normas de referência pela ANA, e, obviamente, isso deve ser atribuído aí ao novo marco legal do saneamento. Estamos vendo também, como quinto impacto, eu destacaria a adaptação dos contratos de programa às exigências do novo marco legal do saneamento, sobretudo para a introdução de metas de universalização e, em alguma medida, também avançando para metas de qualidade, de regularidade de fornecimento de água, de qualidade de tratamento de esgoto coletado. Então, esta adaptação dos contratos de programa, e eu diria mais uma,
que ainda não é percebida de maneira muito clara, mas é a capacitação técnica das agências reguladoras infranacionais e capacitação de governança também, quer dizer, melhoria, não capacitação, melhoria na estrutura de governança das agências reguladoras subnacionais. Então, inclusive, existe uma norma de referência sobre isso. Então, o que nós estamos, minha avaliação aqui, é que, aparentemente, os estados, as companhias estaduais, os municípios e os operadores privados estão realmente levando a sério as metas de universalização de até 2033. Agora, se essas metas vão ser efetivamente cumpridas ou não, é outra história. Mas é diferente, aqui eu gosto de fazer esse paralelo, é diferente do que nós vimos no setor de manejo de resíduos sólidos, aquelas as leis dizendo, olha, até tal data não pode ter mais lixão, tem que ter isso, tem que ter aquilo, e aquilo não acontecia no mundo real. Faltou aí instrumentos mais efetivos de indução para que se alcançasse realmente a criar as condições que não são meramente legais e normativas, são condições econômicas e políticas para que a vontade da lei fosse efetivamente cumprida. Então, uma lei que não funcionou, talvez agora funcione no setor de manejo de resíduos sólidos, mas não é assim que eu pelo menos estou vendo o setor de saneamento. O que eu tenho percebido é que o setor de saneamento tem efetivamente se organizado e levado a sério eh, essas esses comandos do novo marco legal do saneamento, especialmente no que se refere à universalização da cobertura, né, até 2033. Agora, essa universalização da cobertura do serviço de saneamento, né, então falar de universalização, tem dois desafios aqui que às vezes não são percebidos de maneira clara e que são realmente grandes desafios. Às vezes se pensa assim, não, para universalizar basta ter acesso a capital, a recursos financeiros, a fontes de financiamento e basta ter capacidade operacional para executar aquelas obras necessárias para se atingir o saneamento, enfim, levar água tratada, o que é menos desafiador, mas, sobretudo, coleta e tratamento de esgoto, né? E talvez eu até diria que mais coleta do que tratamento de esgoto. E aí esse desafio está em dois tipos de situações, que são as digamos, chamadas áreas irregulares, comunidades, favelas, áreas irregulares que não têm uma urbanização estruturada, e, notem, as áreas rurais. Que as áreas rurais, quando se fala em universalização do saneamento, não estamos falando só de área urbana, estamos falando de tudo, né? Seja área urbana efetivamente urbanizada ou área irregular, favelas, comunidades, como estamos falando também das áreas rurais. Então, esse esforço aqui da universalização é muito mais desafiador do que trabalhar áreas fortemente adensadas. Universalizar em áreas fortemente adensadas é uma coisa, universalizar serviço de saneamento em regiões que têm baixa densidade populacional é outra história. E é importante dizer aqui que o marco legal não fez distinção entre uma coisa e outra. Bom, claro que as soluções de prestação de serviços de saneamento em áreas rurais não é necessariamente a mesma utilizada para a prestação de serviços de saneamento em áreas urbanas fortemente adensadas, como em áreas irregulares, comunidades. Também a solução técnica não vai ser a mesma que é utilizada numa área urbana que tem ali uma regularidade fundiária, uma estrutura diferente. Muito bem.
que eu vejo aqui como os desafios, né, para cumprir as metas de universalização, além desses aqui que eu mencionei, agora são desafios de modo geral mais macros, né, mais institucionais, mas eu acho importante destacar aqui que o cumprimento das metas de universalização pressupõe, primeiro, acesso a fontes de financiamento. Não vai conseguir universalizar se não tiver acesso a fontes de financiamento. Segundo, que eu acho que é importante destacar, segurança jurídica, estabilidade regulatória. Veja que o marco legal tentou endereçar esse ponto, segurança jurídica, estabilidade regulatória. Depois, o terceiro é a operação eficiente. Não vai conseguir também avançar muito nessas metas de cobertura, universalização, se não tiver uma operação eficiente. Eu diria que como quarto ponto aqui, quarto desafio para cumprir as metas de universalização a implementação, a efetiva implementação da prestação regionalizada para assegurar ganhos de escala e subsídios cruzados, né? A gente fala muito isso, mas eu entendo que se isso não funcionar, vai ser difícil cumprir. O que já é difícil vai ficar quase impossível de cumprir as metas de universalização até 2033. E o quarto ponto que eu acho importante para que esse objetivo da universalização seja efetivamente alcançado é a política tarifária. E a política tarifária tem que ser de tarifa módica. Nós estamos falando de um serviço essencial à população, pode cobrar o preço que for, tem que ser um preço que caiba no bolso, tem toda uma lógica de tarifa social, mas mesmo fora de tarifa social, a tarifa que a classe média paga, que até tem um componente de subsídio para a tarifa social, tem que caber no bolso da classe média. Então, essa preocupação com a modicidade tarifária é algo que é fundamental, no meu modo de ver, para a efetiva universalização dos serviços de saneamento. Claro, quando se fala em modicidade tarifária, não se pode esquecer que nós temos também que ter uma tarifa que remunere o investimento privado, né? Ainda que com algum complemento de recurso público. Isso pode acontecer, eu acho que necessariamente vai acontecer em alguns contextos, mas universalização sem um pensamento e de política tarifária não é uma universalização efetiva dos serviços de saneamento. Que já caminhando mais para o final da minha fala, eu queria destacar aqui que a Ana já editou 4 normas de referência, né? 4 normas, a primeira norma, número 1, na verdade, era mais direcionada aos serviços de manejo de resíduos sólidos, mas nós já tivemos a norma de referência número 2, de padronização dos aditivos contratuais para incorporar as metas de universalização. Foi a norma de referência número 2 da ANA. Tivemos também a norma de referência número 3, que disciplinou a forma como os contratos, não importa de programa ou de concessão, devem tratar a indenização dos investimentos não amortizados quando termina a concessão. Parece um tema simples, mas é um tema extremamente complexo, com muitas variáveis econômicas, um tema difícil de ser compreendido, tem vários conceitos do que é investimento, do que é amortização, de como é que se calcula isso, e cada tipo de encerramento de situação que dá ensejo à extinção da concessão pode levar a uma solução diferente de cálculo de indenização por investimentos não amortizados. Então, esse era um ponto assim, de muita preocupação, tanto para as companhias estaduais, que poderiam ser substituídas na operação de um determinado município sem ter ainda amortizado completamente os seus investimentos realizados naquele município, como também de operadores privados, especialmente dos entrantes nesse mercado de prestação de serviços de saneamento básico. Então, foi objeto da norma número 3 e agora, recentemente, a norma número 4, mais recentemente, que tratou
da governança das agências reguladoras subnacionais, né? Isso foi o objeto da quarta norma de referência, né? E aí, falei aqui sobre características do novo marco, mas não falei, talvez, o que eu estou deixando agora para o final, e o modelo regulatório, né? E agora o modelo de regulação, não as características, os pilares, os objetivos, o ferramental do novo marco legal do saneamento, mas qual é o modelo regulatório? Tem um modelo regulatório, a Lei 14.026 definiu um modelo regulatório, e a verdade é que não definiu. Não definiu, no conceito estrito de modelo regulatório. Ou seja, no contexto do novo marco legal do saneamento, é possível ter diferentes modelos regulatórios. O que eu estou chamando de modelo regulatório para esse efeito aqui? Estou falando, basicamente, se nós vamos ter uma regulação de base contratual, em que o contrato é quase que exauriente da relação poder concedente-concessionário, não importa se é um poder concedente municipal ou regional, em que o papel da agência reguladora é um papel mais comedido. A agência reguladora, ela acaba tendo aqui uma função de fiscalizar o cumprimento do contrato, verificar se os indicadores de desempenho estão sendo atendidos, avaliar pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro, eventualmente aqui analisar se é caso de intervenção, caducidade, etc. Então, um papel, digamos assim, de cumprir o contrato. A agência reguladora, ela tem que cumprir o contrato, zelar para o cumprimento do contrato, ela não define as regras, ela não supre as lacunas do contrato, vamos colocar nesses termos aqui. Ela não revê a tarifa, a não ser em hipóteses de reequilíbrio econômico-financeiro, ou aplicação de ajustes previamente definidos. Então, esse é um modelo contratual. É um modelo que, digamos assim, ele é percebido pelos operadores privados, pelos investidores privados, como um modelo preferível, na medida em que, supostamente, o contrato evita que o operador privado, que o concessionário, fique à mercê da discricionariedade da agência reguladora. Ganhou a licitação, tem uma tarifa definida, aquela tarifa, em tese, só muda se acontecer em função do reajuste contratual, se acontecer um evento de desequilíbrio que vai gerar um direito ao reequilíbrio, que tem uma matriz de risco muito bem precisa, e que trabalha com a lógica que nós conhecemos, que é uma lógica que funciona bem quando nós estamos falando de um serviço vinculado a um ativo específico. Mais uma vez, invoco aqui o exemplo do aeroporto, o exemplo da estrada. Agora, quando nós estamos falando de uma indústria de rede que tem uma obrigação de cobertura, que o concessionário privado assume o risco de prover o serviço, seja como evoluir ali o crescimento daquela população de um determinado município ou de uma área de concessão regional, aí assume quer dizer, tem que lidar com situações de crise hídrica em que, por N razões, não há suficiente reservação de água, ou captação de água para atender a demanda. Aí tem toda uma discussão, mas devia ter feito as obras necessárias para melhorar, reduzir o risco de restrição hídrica. Notem que nós vamos entrar aí numa situação em que fica difícil o contrato, de antemão, dar conta de todas essas situações. E aí,
nós vamos indo para um outro modelo de regulação, que é o chamado de regulação discricionária, em que a agência reguladora, de tempos em tempos, faz um rebalanceamento a cada revisão ordinária periódica, faz um rebalanceamento da tarifa em função de vários elementos, define uma nova taxa de retorno, define um fator X que objetiva compartilhar a eficiência, define benchmarks de eficiência. Então, não é a licitação que definiu qual vai ser a tarifa, e aquela tarifa vai perdurar, salvo os reajustes, reequilíbrios, ela fica até o final do contrato, se tiver 30 anos de duração, são 30 anos de duração. A regulação discricionária, ela trabalha com uma outra lógica, e aí é uma faca de dois gumes. Ela, digamos assim, ela absorve melhor essas situações de risco, de situações que é difícil de se prever antecipadamente e quando elas ocorrem é difícil de se lidar com elas, mas, por outro lado, ela coloca, essa chamada regulação discricionária, coloca na agência reguladora um poder discricionário que incomoda muito o operador privado, né? Agora, claro que quando nós estamos falando de uma prestação isolada no único município, aí a regulação contratual é mais viável, né? Ela vai criar menos problemas, ela vai funcionar melhor, vamos colocar nesses termos. Quando nós estamos falando de uma prestação regionalizada, do tamanho, por exemplo, da área que a Sabesp atende, pegando só o exemplo aqui da Sabesp, não é o único exemplo, 370 e poucos municípios, bom, aí, para ter tudo resolvido no contrato, é difícil. Vejam que, embora eu diga que é difícil, não significa que isso não está sendo tentado. A concessão feita no Rio de Janeiro, né, dividido em 4 blocos, mas mantendo a companhia estadual SEDAI como fornecedora da água em bruto, ali é tudo contratual, né? A relação do operador privado daquele bloco com o Estado, que na verdade ali ele tem uma delegação dos municípios, é uma relação tipicamente contratual, não tem muito, não é revista tarifa para reequilibrar o contrato, independentemente do evento de desequilíbrio, mas para absorver, digamos assim, mudar uma taxa de retorno, porque mudou o custo do capital, não é assim que funciona essa regulação, o modelo que foi adotado, pegando aqui o exemplo do estado do Rio de Janeiro, né? Não vai ser um modelo no estado de São Paulo, apesar de, e aqui já caminhando para o final, ter passado recentemente por uma consulta pública, um novo modelo regulatório, chamado como novo modelo regulatório, no caso da Sabesp, que era preservar a lógica da chamada regulação discricionária, em que a agência reguladora tem, de fato, uma competência que vai muito além da fiscalização, ela rebalanceia o contrato, abre as premissas econômicas, define novas bases econômicas para o contrato de tempos em tempos. Então, está sendo preservada essa lógica desse modelo regulador, porém, tentando, através do contrato, reduzir essa discricionariedade, não eliminar a discricionariedade, mas reduzir a discricionariedade. Como fazendo isso? Por exemplo, criando uma metodologia muito detalhada de como calcular a receita requerida pela companhia, de como calcular a taxa de retorno que vai ser aplicada para o próximo ciclo tarifário. Então, uma série de mecanismos que estão sendo aqui testados. Esse é um novo modelo regulatório, não é um modelo imposto pelo marco legal, pela Lei 14.026, mas é um modelo possível no contexto da Lei 14.026, assim como outros modelos regulatórios a que eu referi, o mais discricionário, mais aberto, ou um
um pouquíssimo discricionário ou nada discricionário, que é um modelo de regulação contratual bastante engessado. Eu queria aqui, então, finalizar a minha fala e, mais uma vez, agradecendo a todos, a atenção de todos aqui que acompanharam esta fala. Muito obrigado. E a doutora Luciana, fique à vontade aqui para retomar o cenário. Muito bom, excelente, professor. O senhor conseguiu fazer um overview de todos os aspectos mais polêmicos do marco e trouxe a sua opinião, a sua visão do que pode se avizinhar em termos de regulação. Eu queria, na verdade, fazer duas provocações. A primeira delas é ouvir o senhor sobre o que o senhor pensa sobre a concorrência regulatória. Nós temos hoje as agências estaduais, muitas delas exercendo a regulação em contratos titularizados por municípios. Nós temos agências municipais, intermunicipais, enfim, temos aqui um cardápio, um leque de agentes reguladores, e a gente vem ouvindo falar dessa concorrência regulatória. Queria saber o que o senhor pensa a respeito. E também, assim, eu não poderia perder a oportunidade de conhecer o que o senhor pensa a respeito de um entendimento que vem sendo construído por alguns estados, vem sendo debatido no Supremo Tribunal Federal, é bem verdade, em pelo menos 3 ações de controle concentrado, que diz respeito à permanência da prestação direta pelas companhias estaduais em ambientes regionalizados, nos quais o Estado também passa a ser o cotitular dos serviços. Aí eu gostaria de saber o que o senhor pensa sobre isso também. Então, assim, começando pela primeira, primeiro, obrigado aí pelas perguntas, Luciano, todas muito inteligentes e provocativas, né? Essa questão da competência, da concorrência regulatória, competição, é um fato, entendeu? Aí não tem muito assim, a gente pode gostar, pode não gostar, mas eu diria que o novo marco legal, ele de fato criou essa situação em que você vai ter agências que vão estar mais aderentes às normas de referência da ANA, vão conseguir cumprir, vão ter capacidade técnica e vão, de certa forma, ser preferidas, e desde que cumprido, né, todos esses requisitos das normas de referência, inclusive atestação, etc., elas vão estar em condições melhores de serem escolhidas como agências reguladoras dos contratos de saneamento, de prestação de serviços de saneamento. Agora, aí tem um outro ponto, que é, se nós estamos, de fato, enxergando a regionalização como algo importante, não é assim, não é só uma opção política, não. Assim, se não fizer a regionalização da maneira como ela foi idealizada, nós não vamos ter os benefícios que são esperados e necessários para se atingir a universalização, que é basicamente economia de escala. Agora, e subsídio cruzado, etc. Agora, a regionalização de verdade, nós estamos dizendo isso, não é a regionalização que eu tenho a estrutura de governança, mas eu não tenho a unificação dos contratos e eu não tenho a unificação regulatória. E a unificação regulatória, quer dizer, uma única regulação, com uma única tarifa. Se eu não tiver uma tarifa uniforme dentro daquela, no âmbito daquela prestação regionalizada, não é uma regionalização que vai cumprir os verdadeiros objetivos para os quais ela foi idealizada no âmbito da lei. É uma regionalização pro forma, mas não é uma regionalização na sua essência. E aí, quando fala assim, uniformidade
regulatória, enfermidade tarifária, né, política tarifária. A questão da agência reguladora significa o seguinte: é uma agência reguladora. Você não vai conseguir esses objetivos com múltiplas agências reguladoras. Agora, qual é a agência reguladora que vai ser preferida? Obviamente, aquela que tiver mais aderente às normas de referência e, portanto, com isso, ela vai viabilizar aqui os titulares do serviço de saneamento, né, cuja regulação está submetida à agência reguladora que fez um compliance, conseguiu cumprir essas regras, vão ter acesso a recursos federais. Então, veja que no final do dia tem um incentivo muito importante e que ele é um drive dessa competição, né? No Rio Grande do Sul, em São Paulo, esse problema não se coloca porque, desde a origem, São Paulo operou com uma única agência reguladora, com modelos muito padronizados de contratos de programa, enfim, mas outros estados, se tem notícia aí de múltiplas agências reguladoras. Agora, está preservado o modelo de prestação direta municipal, né? Está preservado esse modelo. Aí esse modelo significa que ele pode persistir ao longo do tempo e até acredito que ele vai persistir. E aí nem sei se faz sentido se falar em regulação, na medida que é o próprio titular que está prestando o serviço. Acho que o segundo questionamento desse modelo enfim, de prestação chamada prestação direta, tentar enquadrar no conceito de prestação direta, né? Micro-regiões em que o Estado tem um papel nas micro-regiões, regiões metropolitanas, e a companhia estadual, então, estaria, enfim, prestando esse serviço, de certa forma, para o próprio Estado, né? Não só para o Estado, mas por ser um braço do Estado. Eu acho um modelo que tem o seu risco jurídico. Tem o seu risco jurídico. Só que, assim, acho que não me cabe aqui fazer emitir uma opinião dogmática, né? Não, porque eu estou convencido que é isso. Não vou ficar num debate aqui que cada um acha que tem mais razão do que o outro. O fato é o seguinte: se você quiser fazer uma aposta, e qual é a probabilidade do Supremo Tribunal Federal não endossar esse modelo, podemos apostar uma garrafa de vinho e eu diria que não vai endossar esse modelo. Mas isso não é porque eu acho que o modelo é bom, o modelo é ruim, eu estou mais convencido, é porque quando você vai fazer um prognóstico de desfecho de uma disputa, você não está olhando só digamos assim, a parte da dogmática, da argumentação, está olhando assim fatores muito mais amplos, um contexto político, e eu acho que se você colocar tudo isso numa cesta, eu acho que é baixa a probabilidade desse modelo vingar, tá? Excelente, professor. Muito bem, muito bom. Eu pergunto ao Roberto se ele teria alguma pergunta, os membros da comissão. Ah, Bom, eu só queria agradecer aqui a brilhante aula do professor Mário, que, como você falou, fez um overview, abordou pontos super importantes aí de saneamento e pontos que, aí, como ele mesmo disse, chamou nossa atenção, passam às vezes despercebidos, né? Eu só tenho a agradecer, professor, do senhor ter Tá vindo bom, aqui na comissão. obrigado. Professor, então, em nome da comissão, mais uma vez, muito obrigada. Foi excelente, uma noite muito produtiva. E fica os nossos agradecimentos. Depois a gente passa a gravação para o senhor, tá bom? E boa noite a todas e a todos. Muito obrigado, foi um prazer. Boa noite. Boa noite, professor.